Inicialmente, eu quero agradecer a audiência dos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Hoje, o escritório Wagner Advogados Associados está fazendo uma entrevista com o ilustre colega Cláudio Pereira de Souza Neto, que é professor associado de Direito Constitucional na Universidade Federal Fluminense, graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Direito Constitucional e Teoria do Estado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e doutor em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele também é advogado desde 1998. Foi conselheiro federal da OAB, presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais e secretário-geral da entidade. É membro do Instituto dos Advogados do Brasil, o IAB. Publicou os seguintes livros sobre a relação entre a democracia e o direito constitucional: Jurisdição Constitucional, Democracia e Racionalidade Prática, em 2002, Teoria Constitucional e Democracia Deliberativa, em 2006, e Constitucionalismo Democrático e Governo das Razões, em 2011. Nós nos conhecemos desde 2010, quando também passei a integrar o Conselho Federal da OAB e tive a oportunidade, de me tornar amigo do Cláudio e passar a conhecer o seu brilho intelectual e o seu discernimento político admiráveis. Cláudio, agora tu estás lançando um novo livro, Democracia em Crise no Brasil, que analisa fatos que vão desde a explosão social, de junho de 2013, até a reação do atual governo à pandemia do coronavírus, passando pelos fatos que aconteceram no período, como o impeachment em 2016, a militarização da política, o emprego das fake news como arma política, a ampliação do populismo penal com a Lava Jato. Esse teu livro aborda a forma como o processo de enfraquecimento da democracia se desenvolve no Brasil, comparando com o que acontece em outros países. Analisa o fato de que vem surgindo uma nova metodologia para causar a erosão dos regimes democráticos, através do enfraquecimento sistemático das instituições, que, embora continuem existindo, vão perdendo sua força e autenticidade. Bem, a partir dessa situação e desta obra que tu elaboraste, eu te pergunto, o que te levou a escrever esse livro e como foi desenvolvido esse trabalho? Meu amigo Wagner, eu quero de início agradecer pelo convite que você me fez de participar desse debate promovido pelo seu escritório, dizer que eu sou seu admirador há muitos anos, pude testemunhar a sua luta pela advocacia brasileira no Conselho Federal da OAB, e sou muito honrado de ser seu amigo. Então, muito obrigado por você ter me convidado para debater esse livro novo que eu tive a oportunidade de escrever, Democracia em Crise no Brasil. E a minha motivação para escrever esse livro foi ter vivenciado muito desses fatos, a começar mesmo pela explosão social de 2013. Naquela ocasião, Wagner, nós éramos do Conselho Federal, e na condição de conselheiro federal e diretor da entidade, eu pude, inclusive, participar de uma reunião com a presidente da República, acompanhando o então presidente Marcos Vinícius e outros integrantes da diretoria, para discutir a reação do governo federal àquela crise de 2013. Depois disso, eu advoguei em diversos processos associados a inúmeros aspectos dessa crise. Por exemplo, advoguei no processo de impeachment, em diversos outros processos que se caracterizam justamente pelo conflito institucional. Fui acumulando informações, fui acumulando evidências, provas, documentos, e, além disso, você fez a gentileza de ler esse meu currículo, e ressaltar esses trabalhos que eu elaborei antes sobre a democracia. Portanto, eu tinha os instrumentos teóricos para fazer uma análise desses acontecimentos. E, portanto, levei 1 ano e meio escrevendo, comecei no início do ano passado e concluí agora no curso da pandemia. A pandemia, essa quarentena vivenciada na pandemia, tem muitas coisas catastróficas, mas se há algum aspecto positivo nessa quarentena, é ter propiciado que as pessoas se dedicassem, às vezes, a projetos que precisavam de um esforço final para que ocorresse a sua conclusão. E foi exatamente o meu caso. Concluí o livro
na pandemia. O livro vai de 2013, da explosão social de 2013, até a reação do atual governo à pandemia, né, que é uma reação, no livro, a nossa análise é muito crítica a respeito dessa reação, pelo fato de ter priorizado os negócios em detrimento das vidas. Então, a minha motivação foi essa: reunir experiências, fazer um depoimento e, ao mesmo tempo, fazê-lo baseado nesses instrumentos teóricos que eu pude adquirir anteriormente no momento das minhas pós-graduações. A gente, né, observa pelo desenvolvimento dos fatos e mesmo pela abordagem, né, que tu faz na obra, que o velho golpe de Estado passou a ser substituído, né, por um novo processo de tomada de poder pelas forças de extrema-direita em diversos países. Quais são as características comuns deste novo processo? Wagner, você tem toda a razão, é um processo de erosão democrática. Antigamente, no velho golpe de Estado, a democracia colapsava num só momento. Os tanques iam para a rua, uma junta militar anunciava o início de um novo governo, havia uma clareza entre o momento anterior da democracia e o posterior da ditadura. Hoje não há mais isso. As instituições continuam funcionando, há pluripartidarismo, há alguma liberdade de expressão, mas essas instituições vão se enfraquecendo, né? Então, os principais líderes de oposição são inabilitados, né? Não conseguem participar dos processos eleitorais em condições de competir. Há uma torrente de fake news que desmoralizam políticos e instituições. Há uma grande pressão sobre instituições dotadas de independência, como é o Judiciário, como são as Cortes Constitucionais, como é, no nosso caso, o Supremo Tribunal Federal, mas não só. Mesmo órgãos dotados de autonomia relativa, que integram o Poder Executivo, se submetem a um assédio fortíssimo, né? Veja, no caso brasileiro, por exemplo, o que aconteceu com o INPE. O INPE é um Instituto de Pesquisa Aeroespaciais que constatou o desmatamento, o aumento do desmatamento da Amazônia, e divulgou isso ao público, como é a sua obrigação. Em decorrência disso, sofreu uma intervenção por parte do governo federal, que não tinha interesse na divulgação dessa informação. E assim, a Receita Federal tem sofrido intervenções, Polícia Federal, o COAF, diversos órgãos que integram a administração pública são submetidos a essa intervenção. Hoje, inclusive, se emprega o conceito de assédio institucional, que é muito pertinente para analisar o caso brasileiro, mas que também se aplica a diversos países do mundo. De fato, o Executivo tem tentado acabar com a autonomia, acabar com a independência dos demais poderes e de órgãos que o integram, no sentido de exercer o poder de maneira cada vez mais concentrada. Isso acontece no Brasil, mas tem acontecido também em diversas outras partes do mundo, na Hungria, né, na Polônia, mesmo nos Estados Unidos se verificam diversos elementos de deterioração da independência das instituições. Não causa estranheza o fato de que, particularmente no Brasil, esse processo consiga se estabelecer apesar da nítida fraqueza intelectual das lideranças, né? Eu não diria nem só intelectual, né? Fraqueza moral, ética, mas principalmente intelectual das principais lideranças do país nesse momento. Quer dizer, me parece que possa haver até um certo consenso quanto a esta limitação intelectual, pelo menos para uma parte expressiva da população, e mesmo assim haver uma submissão dessa forma. O que leva a isso, na tua opinião? São muitos fatores, tá? Inclusive, para alguns eleitores, essa inconsistência intelectual do presidente Bolsonaro é até um dado que conta favoravelmente, né? Nós estamos vivendo num contexto de pós-verdade, de desvalorização da ciência, de desvalorização
de qualquer tipo de argumentação mais elaborada, né? Hoje, o que acontece com os governos de orientação autoritária, em especial com os governos assim de corte mais fascista, a linguagem ela é simplificada ao máximo. Então, por meio desse comportamento tosco do governante, ele consegue se comunicar, né, com parcela da nossa população. Infelizmente, Wagner, essa ausência de sofisticação na argumentação, na elaboração das políticas públicas, na elaboração das propostas a serem apresentadas à população, isso, no caso do Bolsonaro, chega a contar como um elemento positivo junto à parcela do eleitorado, que é uma parcela que tem rejeitado a política, né? É uma parcela que tem rejeitado a ciência, né? É uma parcela da população que realmente quer o que for mais elementar, o que for passivo de ser entendido de maneira mais imediata, né? Então, esse comportamento do Bolsonaro tem também algo de intencional, né? Se a gente observa as ações políticas, há muita sofisticação naquilo. A forma como se comunica na internet, o fato é que o Bolsonaro deu um show na comunicação na internet, né? Enquanto outros setores da vida política brasileira ainda estavam atuando, considerando a política que se praticava desde a reabertura democrática, era uma política mais parlamentar, o Bolsonaro já era um expert na atuação no meio digital. E há sofisticação nisso, né? Muita gente, inclusive, acredita essa sofisticação não a ele, aos seus familiares, que são efetivamente toscos, mas ao seu grupo político. Ele recebeu apoio, inclusive, do exterior, como ele próprio reconhece, né? Ele foi apoiado por aquele Stephen Bannon, que foi o mesmo sujeito que concebeu a campanha do Trump, a campanha do Brexit, que conduziu a Inglaterra a sair do bloco da União Europeia, e ele também apoiou o Bolsonaro, como ele próprio diz na imprensa, e o Bolsonaro reconhece. Então, há muita sofisticação naquela aparente crueza da forma do Bolsonaro de fazer política. Nesse contexto, Cláudio, como tu vês a atuação dos outros poderes, né? No caso brasileiro, concretamente, né? A atuação do Congresso Nacional nesse período e a atuação do Supremo Tribunal Federal nesse período. Fazendo, inclusive, uma ressalva pessoal, no sentido de que nós enfrentamos, me parece, um Supremo Tribunal Federal que tem duas atitudes diferentes, né, nas questões que envolvam a economia do Estado, né? Ele tem uma posição conservadora, né, e muitas vezes alinhada com o governo, e nas questões relativas à cidadania, às liberdades individuais, né, tem tido uma posição progressista, pelo menos digamos assim, a percepção que eu tenho disso. Então, qual é a tua percepção desse comportamento dos dois poderes nesse contexto? Então, Wagner, me parece que as instituições nacionais têm prestado um papel decisivo sob o atual governo. No passado, o Congresso Nacional foi responsável por diversos acontecimentos que integram um processo de erosão democrática. O principal deles foi o impeachment, né, que foi protagonizado pelo Eduardo Cunha, na verdade, pelo PMDB, na Câmara dos Deputados, e, naquele contexto, o Congresso Nacional, de fato, prestou um desserviço à democracia brasileira. O impeachment é como uma caixa de Pandora, né? Depois que ela é aberta, não se sabe o que sai dali. E o que saiu do impeachment no Brasil foi o surgimento de uma extrema-direita poderosa que hoje ocupa a presidência da República e que realmente conseguiu convencer uma parcela significativa, embora minoritária, da população brasileira. Mais recentemente, já sob o governo Bolsonaro, o Congresso Nacional tem prestado um papel muito importante, né? Menciono, por exemplo, o caso dos decretos sobre armamentos. Esse
subjetivo, irrazoável, sem sentido do governo Bolsonaro de armar a totalidade da população brasileira. Isso foi combatido pelo Congresso, né? A própria Câmara dos Deputados aprovou um decreto legislativo suspendendo a execução do decreto executivo quando o Senado estava na iminência de votar essa proposição de decreto legislativo. O próprio Bolsonaro revogou os decretos executivos que ampliavam o porte e a posse de armas de fogo. Então, me parece que o Congresso Nacional tem prestado um serviço muito importante na preservação da democracia. Também o Supremo Tribunal Federal. Menciono uma decisão recentíssima da Corte no caso dos indígenas. Bolsonaro não tem nenhum apreço pela preservação dos mais vulneráveis, dos hipossuficientes, e estava submetendo os indígenas brasileiros à presença de madeireiros, à presença de garimpeiros, que eram vetores de transmissão do coronavírus. O Supremo Tribunal Federal determinou que o Poder Executivo tomasse uma sequência de medidas no sentido da proteção dos indígenas. Só estou dando um exemplo, dentre muitos outros que podem ser colhidos da jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal. Tem moderado o Poder Executivo, evitado que o processo de erosão progrida para a instauração de uma ditadura entre nós, mas sem também impedir que o governo governe, né? Porque se a governabilidade ela fosse subtraída do atual governo, aí, eventualmente, o processo de crise institucional poderia se agravar ainda mais. Então, tem moderado de maneira muito adequada, na minha opinião, tanto o legislativo quanto o judiciário. Eu avalia que essa conjuntura atual, né, com as atitudes do governo, as arbitrariedades sistemáticas, as derrotas no Congresso Nacional, as derrotas sucessivas que tem havido no Supremo Tribunal Federal nessas questões não econômicas, nessas questões relativas a direitos individuais, direitos de expressão, no caso que tu mencionaste dos indígenas. Tu acha que o quadro se desenvolve hoje para um impeachment ou para a manutenção do governo, digamos assim, desta forma relativamente precária, né, vacilante até o final da gestão? Assim, não é possível avaliar isso. Me parece que hoje não haja a tendência do impeachment. Pelo diálogo que eu tenho feito com parlamentares e pelo que se vê também na imprensa, não tem espaço para impeachment hoje. Mas esse espaço pode se verificar nos próximos meses, né? Essas investigações que recaem sobre a família do presidente podem revelar fatos que inviabilizem a permanência do mandatário na presidência. Então, isso pode ocorrer, mas hoje não vejo cenário para o impeachment. Qual é a barreira mais importante para impedir esse avanço do autoritarismo hoje no país, né? E se não se conseguir impedir isso, qual será o futuro do país e das nossas instituições se nós não conseguirmos resistir da forma necessária e adequada? Wagner, a resistência democrática sempre tem que ser feita, em primeiro lugar, pela própria sociedade, né? Se a sociedade não quiser a democracia de maneira decidida, é difícil preservá-la, né? Acredito que um momento decisivo será a próxima eleição presidencial, porque essa tem sido a dinâmica em diversos países do mundo, né? O melhor momento para destituir o líder autoritário que está ali em processo de ascensão, é a primeira reeleição, tá? Então, me parece que a sociedade deve mobilizar todos os esforços para evitar a reeleição do atual mandatário, porque isso teria como significado a confirmação, ou pelo menos em parte, esse significado, a confirmação da atual orientação política. A primeira eleição significou uma rejeição do povo à política e aos políticos. Significou uma rejeição do povo ao governo anterior. Uma reeleição significa a confirmação do governo vigente. Portanto, me parece que esse seja um momento estratégico.
Wagner, veja, eu mencionava agora há pouco, a partir da sua questão, que o processo de crise da democracia hoje é um processo de erosão, né, em que há a progressiva desorganização das instituições democráticas. Porém, há um ponto de não retorno. Chega um ponto em que essas mudanças que se acumulam quantitativamente mudam a qualidade do regime. E ele deixa de ser uma democracia e se converte numa autocracia. Me parece que o risco maior de que isso ocorra recai justamente sobre esse momento, que é o das próximas eleições presidenciais. Qual é o papel das instituições? É preservar a democracia durante a travessia. O Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional tem condições de resistir até as próximas eleições, tem condições de preservar as instituições em funcionamento, mas temo que, num segundo mandato, o presidente da República angarie mais poder e esse processo de erosão democrática se acelere gravemente. Portanto, acho que a forma de atuação é a forma institucional, sempre a forma institucional, de preservação das instituições em funcionamento e de mobilização política para, se houver a oportunidade do impeachment, para que ele se realize, e se não houver, para as próximas eleições presidenciais. E nesse contexto, qual é o papel das eleições municipais que se avizinham? Né? Eles de que forma fazem parte desse processo de resistência ou não fazem, na tua compreensão? Fazem parte, porque prefeitos são a base de toda a pirâmide política brasileira. Então, prefeitos comprometidos com a democracia tendem a ser atores fundamentais da preservação da democracia. Então, eu tenho, se os meus familiares, os meus amigos pessoais vierem me pedir uma opinião sobre eleições municipais, eu diria que o principal critério é eleger candidatos comprometidos com a causa democrática, comprometidos com a preservação da democracia, à direita ou à esquerda, né? Eu acho que agora o fundamental é mantermos a democracia viva, né? Então, eleger bolsonarista é que não dá, né? Porque isso acabará resultando no fortalecimento do atual mandatário para as próximas eleições presidenciais, o que pode ser uma catástrofe irreparável para o Brasil. Bem, nós rumamos para finalizar nossa excelente entrevista, né? Eu pediria que tu fizesse as tuas considerações finais a respeito da situação nacional, do livro, enfim, do tema que nós estamos tratando. Wagner, eu te agradeço novamente por essa oportunidade de dialogar com essa comunidade que você com que você dialoga, que segue você, né, nas suas redes sociais, né, que admira o seu trabalho. É uma oportunidade muito importante. Você tem uma trajetória incrível na advocacia em defesa do servidor público. Quer dizer, muito das conquistas do servidor público são atribuídas também ao seu trabalho, e de modo que poder dialogar com o seu público é um privilégio muito grande, porque preservar a integridade do serviço público, preservar a integridade dos órgãos que integram o Estado brasileiro é uma medida fundamental para preservar também a democracia. É só realmente agradecer por ocasião da finalização desse nosso diálogo. Da minha parte, eu quero agradecer não só a entrevista, né, para ti, mas como cidadão também esse árduo trabalho de elaboração desse livro, né, que é uma contribuição assim excelente para a compreensão do momento político que estamos vivendo. E que certamente será um instrumento, né, assim, muito útil para nós conseguirmos superá-lo, né? Eu também quero recomendar a leitura, é claro, né? Muito obrigado, Cláudio, pela presença, pela entrevista, e muito obrigado aos que estão nos assistindo.